Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 13 de junho, 1 Reis 11, 1 a 12, 19. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hetitas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres destas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e a Maloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. O Senhor se irou com Salomão porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e entregarei a um de seus servos. Mas por causa de seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho, e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou o Edomita, Hadade, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Anos antes, Davi tinha derrotado Edom. Joabe, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estavam ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinha permanecido ali 6 meses até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadade e alguns dos oficiais de seu pai conseguiram fugir e seguiram para o Egito. Na época, Hadade ainda era bem jovem. Partiram de Mediã e foram a Parã, onde outros se juntaram ali a eles. Em seguida, foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, o rei do Egito, que lhes ofereceu casas, sustento e terras. O faraó se agradou de Hadade e lhe deu em casamento sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis. A esposa de Hadade deu à luz um filho chamado Genobate. Táfnis o criou na casa do faraó, entre os próprios filhos do faraó. Quando chegou a Hadade no Egito a notícia de que Davi e seus comandantes Joabe estavam mortos, ele disse a Faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Por que? Perguntou o Faraó. O que lhes falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu ele. Ainda assim, peço que me deixe voltar.
Deus também levantou Rezom, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezom havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zoba, e se tornado líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Hadadezer, Rezom e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezom se tornou rei. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão. E assim como Haddad, causou muitos problemas. Rezom continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zereda, em Efraim. Sua mãe era viúva e se chamava Zeruia. Esta é a história por trás de sua rebelião. Salomão estava construindo o aterro e reparando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um jovem muito capaz, e quando Salomão viu como era diligente, encarregou-o dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Aias, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aias vestia uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aias pegou sua capa nova e a rasgou em 12 partes. Disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Camós, o deus de Moabe, e Maloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu a meus mandamentos e decretos. Manterei Salomão no governo enquanto ele viver, mas tirarei o reino do filho dele e darei 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo, para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para o meu nome. Eu o colocarei no trono de Israel, e você governará sobre toda e tudo o que seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo, seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia como fiz com Davi, e lhe darei Israel por causa do pecado de Salomão. Castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel e Jerusalém. Quando morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho, Roboão, foi seu sucessor. Roboão foi a Siquém,
onde todo Israel havia se reunido para proclamar o rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivie a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: Dei-me 3 dias para pensar, pois voltem para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje, ele der uma resposta favorável. Eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse a seu povo: meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim, o rei não atendeu o povo, mas essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aias de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu: abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé, nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel, e você, Davi, cuide de sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando esta notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Atos 9, 1 a 25. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximavam de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão
e ouviu uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autoridade e autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocavam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para cá. Me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam admirados. Não é este homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado deste plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pelas muralhas da cidade num grande cesto. Salmos 131, 1-3. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor agora e para sempre. Provérbios 17, 4 e 5. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado.